Você dá ok. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui hoje e todos que estão assistindo a gente via Zoom e aqueles que vão assistir a gente posteriormente através do nosso canal do YouTube. Nós somos o Grupo Sim, Spiritists in Michigan, um grupo que se reúne semanalmente para falar sobre a doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec. E a gente convida todos que moram aqui na região da Grande Detroit, que queiram participar, fiquem à vontade, entrem em contato com a gente, siga a gente nos nossos canais, que lá tem todas as informações sobre as nossas reuniões. Hoje, antes da gente começar a palestra, eu queria dar só alguns recados, né? Deixa eu tirar um pouco a mais. Dar alguns recados para vocês a respeito do nosso grupo, as atividades que nós estamos planejando aí para o futuro próximo. A gente deve ter um evento beneficente que vai acontecer em janeiro, que vai ser um show, né, de música, show de rock clássico, uma banda que faz daqui do nosso grupo, pessoas que são integrantes aqui do nosso grupo. E isso vai acontecer no final de janeiro. Nós estamos decidindo se 22 ou 29, provavelmente dia 29. Então, a gente vai estar anunciando e vendendo os convites, né, para arrecadar esse dinheiro, tanto para pagar os custos do aluguel aqui do espaço e tudo mais, e também para a caridade, assim como a entidade que a gente vai ajudar, vai estar tudo no convite, nós vamos divulgar aí até janeiro, para todos fiquem sabendo. Então, será uma grande alegria para a gente receber aí os amigos, convidados, né, queiram participar, ajudar nesse evento de caridade e se divertir com essa banda aí que eu já fui assistir e gostei bastante. Vou chorar. E, bom, esse é um recado. O segundo recado é das nossas doações. A gente está devendo para vocês uma forma de fazer doações online, né? Estamos numa época agora que as coisas só funcionam se for online. Então, a gente vai disponibilizar um canal, né? Então, que vai ser o PayPal. Então, vamos ter algumas contas dos nossos administradores aqui que vão aceitar doações. E esse dinheiro, a gente sempre fala, esse dinheiro ele visa a gente bancar a estrutura nossa aqui de aluguel, de salas, né? A gente tem evangelização, tem a sala da palestra. Futuramente pode ter mais atividades também, cursos, etc. Tá? E quando tem um saldo positivo, a gente sempre faz algum evento de caridade ou uma doação para alguma entidade. Então, o nosso objetivo aqui não é limpar a caixa, mas tentar só coletar o necessário para manter a atividade aqui. Né? E se sobra, às vezes, a gente faz alguma caridade, porque, afinal de contas, o Espiritismo é tudo sobre caridade. Então, a gente agradece muito e quem puder colaborar com a gente vai ficar muito feliz. Tá bom? Tinha mais um recado, vamos? Semana que vem, Thanksgiving. Geralmente no Thanksgiving, como muita gente viaja, a gente não tem as nossas reuniões do Thanksgiving. Então, semana que vem não teremos a reunião do Grupo Sim, voltaremos na próxima quinta depois do Thanksgiving. Tá bom? Obrigado e aproveitem bastante a palestra aqui com o nosso amigo Ivo. Olá, pessoal, tudo bem? Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre transcomunicação instrumental, que é um tema que é bastante interessante. Espero que vocês gostem e participem. Eu tenho aqui algumas surpresas para mostrar durante a palestra e deixar aí uma porção de informação para vocês pesquisarem depois e continuarem na sua jornada de descobrimento, né? Para iniciar, eu gostaria de fazer uma pequena prece, né, como de costume, e, para tanto, eu gostaria de pedir a todos vocês que se acalmem onde vocês estiverem, nas suas casas, aqui no nosso ambiente. Vamos todos fechar os olhos e elevar nossos
nosso pensamento para o nosso Mestre Jesus, né, e para o plano espiritual, para que possamos formar esse anel de energia que vai nos unir e nos manter protegidos e abertos às nossas intuições, né, para que nós, através dessas intuições, a gente possa participar ativamente desse trabalho que vai ser executado aqui hoje. Vamos agradecer a oportunidade que nos foi dada, todos nós estarmos aqui, e aqueles que tiveram interesse e o comprometimento de auxiliar nesse trabalho. Vamos agradecer a essa casa que nos recebe já há vários anos, e bem como ao nosso Mestre Jesus, né, porque ele é o nosso guia principal, aquele que nos orienta em todos os dias, através dos seus conceitos, né, que foram colocados há tantos anos, mas que ainda estão fortes nas nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, transcomunicação instrumental é um assunto que aparentemente é novo, é uma coisa assim que tem muito a ver com tecnologia, né, cujo termo foi cunhado por um físico alemão, um engenheiro, nos anos 80, no século passado, né? Parece muito tempo atrás, mas não é tanto tempo assim, né? Então, esse oficialmente ele foi criado por volta de 1980 lá na Alemanha, né? Com um nome que eu não sei pronunciar, mas basicamente traduz para transcomunicação instrumental. E é interessante saber que quando Ernst Senkovsky, né, desenvolveu essa técnica, ele o fez especificamente para proporcionar um advento tecnológico que oferecesse a possibilidade da comunicação dos espíritos, né, com as pessoas encarnadas, né, com os seres viventes, né? É interessante saber que, apesar dele ter formatado isso dessa maneira durante essa época, mas já quase um século antes, né, o famoso Thomas Edison, né, já pesquisava e chegou a desenvolver um protótipo de um dispositivo que faria basicamente a mesma coisa, né? Interessante isso, né? E já aí voltando aí para os anos 80, né, se a gente pesquisar um pouco, a gente vai ver que esse estudo ele se desenvolveu e se espalhou por várias partes do mundo, aqui nos Estados Unidos, né, e também no Brasil, né, mais proeminentemente através da senhora. Só um instantinho aqui para eu pegar o nome dela. Sônia Rinaldi, né? Sônia Rinaldi, talvez você já tenha ouvido falar dela. Ela é basicamente ela começou a carreira dela como uma cinegrafista, né? Mas ela descobriu esse estudo a respeito da transcomunicação instrumental, né? E ela observou que assim já existe relatos há centenas de anos sobre ditos fantasmas que aparecem em fotografias, em imagens, né? Imagens de espectrografia, como é que é aquela coisa branca que sai, ectoplasma, isso, né? Expressões, né, de emissão ectoplasmática, né,
que foram captadas através de fotografias também. Então, aquilo trouxe para ela uma curiosidade muito grande, né? E aí ela começou a pesquisar, a fazer algumas experiências com isso, e ao longo do tempo ela se tornou a pessoa mais de maior conhecimento, né, a respeito da transcomunicação instrumental no Brasil e uma das mais conhecidas no mundo também. Ela já escreveu vários livros, né, vários livros, e eu recomendo que vocês procurem ver alguma coisa mais, né, para se aprofundar, onde ela descreve a técnica, uma técnica perfeita para você executar uma experiência desse tipo aí, né? E é muito interessante a motivação pela qual ela fez isso, porque apesar dela, naquela época, ela não ser ainda declaradamente seguidora do espiritismo, mas uma coisa que o objetivo maior dela, e como ela declarou, né, várias vezes, era dar a oportunidade às pessoas comuns, né, de se comunicarem com os entes queridos que haviam falecido, né? E a motivação principal dela era exatamente tipo assim, filhos, né, que haviam falecido, que os pais passavam por um sofrimento muito grande, né? E ela queria ajudar essas pessoas. E uma vez ela respondendo uma entrevista, ela disse assim: eu gostaria de fazer a mesma coisa que Allan Kardec fez, né? Só que eu não quero escrever, não tenho a intenção nem a pretensão de reescrever a, o Pentateuco, né, kardecista. Eu quero apenas mostrar para as pessoas que isso é uma coisa que está disponível e que é verdade, né, e provar cientificamente, né, que isso acontece, né, essa comunicação com os vivos. E é basicamente a mesma coisa que o Ernest Sakharov, né, falou também, né, ele disse que queria fazer Senkovsky, desculpe, Ernest Senkovsky, ele queria fazer ele queria atingir esse mesmo objetivo, né? Assim como Thomas Edison também, né? Então, uma coisa que ficou em comum com todas essas pesquisas que foram desenvolvidas é que o processo não é perfeito, né? Não é uma coisa assim que você pode garantir que 100% vai funcionar. E apesar de todas essa imperfeição, né, e como eu falei que o Brasil, através da Sônia Rinaldo, ganhou uma proporção muito grande, o Brasil é reconhecido como um país onde existe a maior nível de acerto em termos de experimento ou da utilização dessa técnica, chegando a 83% de acerto. Ou seja, não é só simplesmente você se comunicar, mas você se comunicar e identificar quem está se comunicando, né? E lá no Brasil, eles dentro da comunidade que utiliza a transcomunicação instrumental, eles identificam isso como ligação telefônica. Porque exatamente você fala, o pai, por exemplo, é um ente, uma pessoa vivente, uma família, conversando através daquele dispositivo com o espírito, né, desencarnado, é claro, e assim o pai tem consciência de que daquele espírito, né, é capaz de provar que aquele é o espírito daquela pessoa que fazia parte da família dele, né? E é claro que as pessoas que estão em volta participando daquela sessão, elas conseguem ouvir o que o espírito está dizendo através do instrumento, né? Uma coisa interessante é que quando isso começou, né, já desde a época do protótipo de Thomas Edison e depois com o Ernest,
o objetivo era utilizar um dispositivo que utilizasse o sistema de ondas eletromagnéticas, né, que é o radinho, por isso que eu trouxe aqui o radinho. Certo? Muitos de vocês talvez não saibam o que é isso aqui, mas é um rádio. E, e depois eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que era a ideia. Né? Por isso que eu trouxe esse radinho aqui. E quando eles quiseram desenvolver isso, eles fizeram isso porque havia, né, o rádio em si já existe desde 1832, né? Assim, uma forma bem rudimentar, mas a comunicação através de rádio já existe há, sei lá, 150 anos ou mais. E aí, da mesma forma que o rádio já existia nessa época, existiam também os relatos de pessoas, né, pessoas que utilizavam rádio, né, de mensagens, né? Ele estava falando com uma pessoa, de repente estava lá ouvindo rádio e aí apareceu uma mensagem para ele, né? E aí muitas pessoas, os cientistas na época, eles acharam que não, isso é uma mensagem que foi transmitida há um tempo atrás e ficou perdida porque as ondas eletromagnéticas elas estão, de certa forma, contidas dentro da estratosfera do planeta, né? E, sem querer ir muito nos detalhes, né, da tecnologia, o pessoal pensava nisso. Mas só que havia, dentro dessas mensagens, havia uma coisa em comum, é que elas só eram como se fosse uma mensagem, um recado. Não havia uma comunicação mútua, né, em dois sentidos. Então, por isso aí que o Ernest ele achou, não, a gente tem que investir nisso aí para desenvolver esse processo, entender como é que isso funciona e fazer ele funcionar, porque para ele já estava claro que as mensagens não estavam sendo transmitidas por outro ser vivente, outro ser humano que estava querendo se comunicar com alguém, né? Então, quando o pessoal começou a utilizar o rádio, eles utilizavam o rádio exatamente não sintonizando o rádio em uma determinada frequência onde ele pudesse ouvir uma outra rádio, né? Como a gente está ouvindo aqui. Quer dizer, eu estou sintonizando aqui uma rádio. Eu consigo ouvir alguém transmitindo alguma coisa com esse rádio, né? A partir daquela estação. Então, eles sintonizavam o rádio numa região onde não houvesse nenhuma estação transmissora, né? Mais ou menos isso aqui, assim, onde a gente só ouve um ruído de fundo, né, que tecnicamente é conhecido como ruído branco, certo? E esse ruído branco, ele você pode ouvir por horas esse ruído branco, você não vai ouvir, não vai perceber absolutamente nada. Então, como é que isso funciona? Eles sintonizavam o rádio, né? E aí eles utilizavam, naquela época, era um gravador, né? De fita, né? Ou alguma outra forma, antes do gravador de fita, né? Já existiam outros dispositivos que gravavam som, e eles utilizavam esse dispositivo para gravar aquele ruído branco, né? Deixava ali gravando, e aí eles faziam perguntas, né? Falando,
se tiver alguém aí, eu gostaria de receber uma confirmação, né? E aí dava uma pausa, aí daqui a pouco ele fazia uma outra pergunta, né? E assim continuava, fazia-se algumas perguntas e depois, né, acabada aquela sessão de perguntas, eles iriam ouvir as gravações, né? E quando eles ouviam as gravações do Ruído Branco, aí eles ouviam as respostas às perguntas que tinham sido feitas, né? E às vezes não muito claramente, né? Porque ainda existe o ruído branco e às vezes eram perfeitamente claras, né? Se entendia claramente o que a resposta àquela pergunta que foi feita. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Ok. De 1980 para cá, já houve um avanço tremendo e se provou que essa técnica, que era rudimentar na época, né, já não era mais necessária, porque hoje em dia você já consegue fazer a transcomunicação instrumental através de câmera de vídeo, até com um telefone celular, se você gravar o som, né? E até mesmo com o computador. E foram desenvolvidos softwares para isso também, né? Que são específicos para processar esse experimento, né? Inclusive, eu mesmo baixei um software uma vez e instalei, mas não cheguei a fazer o experimento, porque o computador que eu tinha não rodava aquele software, né? Mas existe uma infinidade de informação a respeito disso aí, né? E qualquer pessoa pode fazer isso em casa. Agora, passou-se o tempo, né? À medida que as coisas foram se desenvolvendo, ficou muito claro que aquele processo, né? Como a gente sabe, né, através da doutrina espírita, é um processo inteligente. Né? Existe uma força inteligente por trás daquilo ali. Né? E essa força inteligente é o que faz, que controla o processo para que ele se dê da maneira como ele se dá. E tanto é necessário que seja uma força inteligente que essa força tem que ser capaz de sensibilizar os diversos tipos de dispositivos eletrônicos que hoje são utilizados. Né? Quer dizer, que se não fosse uma força inteligente, se não houvesse uma inteligência por trás disso, né? Isso não teria nem começado, nem até mesmo centenas de anos atrás, quando as pessoas começaram a receber intuições a respeito disso, né? Esse processo não teria se concretizado. E a gente sabe, da doutrina espírita, que e está comprovado também, né, que como todos nós somos médiums, alguns têm uma capacidade mediúnica maior do que os outros, né? Todos nós somos capazes de estimular esse processo e concretizar ele. E é essencial que haja uma influência mediúnica nesse processo. Já está comprovado e é aceito por todas as pessoas que trabalham com isso no mundo todo, né? Que esse é um processo mediúnico, né? Também está descrito aí em livros, né, em várias línguas a respeito do ITC, né, que é o termo da transcomunicação instrumental em inglês, né? Está descrito em vários livros que falam a respeito disso, que existe a necessidade de uma energia mediúnica, né, para que esse processo se dê. Na realidade, se a gente for pensar um pouquinho lá no Livro dos Espíritos, a gente vê que muitas dessas coisas que eu falei aqui estão exatamente escritas lá. Então, esses médiums, né, que auxiliam nesse processo, eles são médiums de efeitos físicos, né? Bem similar àqueles que eram estudados na época de Kardec, né, com
os efeitos lá das mesas voadoras, né, dos sons, né, desde todos esses efeitos físicos que são bem conhecidos dentro do conhecimento da mediunidade, né? E, basicamente, o que a Sônia e o que as outras pessoas fizeram foi exatamente isso, né? Utilizar um pouco desse conhecimento sobre a mediunidade de efeitos físicos, né, para estimular esse processo, né, de comunicação através de dispositivos e depender menos, né, teoricamente, da ostensividade, né, e da disponibilidade do médium de fazer essa comunicação, né? É claro que isso foi bem aceito, não só pelo meio dos médiuns, né, ou dos kardecistas, né, ou de espiritualistas de maneira geral, porque muitas das pessoas que procuraram esse recurso, elas não tinham nenhuma intenção de se envolver com a doutrina, né? O que elas queriam realmente era ter a capacidade de se comunicar com os seus entes queridos que tinham feito a transição, né? Então, hoje em dia já ainda existem muitas pesquisas que são desenvolvidas, e aqui nos Estados Unidos, né, esse fenômeno ele ficou mais conhecido como EVP, né, que é Electronic Voice Phenomenon, né? A tradução do EVP é essa daí. E existem uma infinidade. Se você colocar aí, pesquisar no Google EVP, vai aparecer trocentos tipos de equipamentos diferentes, né, que eles utilizam para fazer isso aí, para detectar a energia do espírito, para se comunicar com ele, né? Na realidade, aquelas pessoas, de vez em quando eu vejo um desses programas que passam na televisão, né, e desses shows aí, né? E aí eu fico só observando, né? Claro que tem assim 90% de sensacionalismo naquilo ali e 10% de conhecimento mediúnico, né, que a gente aproveita, que eu, pelo menos, aproveito, né? Claro que tem outras pessoas que têm mais interesse, mas é interessante notar claramente que todos aqueles fenômenos acontecem porque existe um médium, né? Aqui eles chamam psychic, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Eles trabalham de maneira diferente. Os médiums e os psychics trabalham de maneira diferente, mas basicamente a capacidade mediúnica é a mesma, né? E se propaga cada vez mais, né? Existem no mundo anglo-saxão, né, que fala em língua inglesa, o fenômeno é claramente conhecido como EVP, né? E se você for pesquisar na Europa também tem muita gente que trabalha com isso, né? Fazendo ghost hunting, né? E por aí vai, né? Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Voltando, falando da nossa amiga brasileira, que da Sônia Rinaldi, que, como eu falei para vocês, é a pessoa assim, que mais se propagou dentro do estudo e da utilização dessa técnica do Brasil. Ela também fundou uma associação lá no Brasil, né, que é também reconhecida pelo mundo afora, né, e ela trabalha como basicamente na estrutura de um centro espírita, onde essa associação ela recebe doações para auxiliar as pessoas que querem fazer
participar desse processo, né, tentar se comunicar com seus entes queridos, né, e tem um processo bem descrito, né? Você coloca lá o nome da pessoa, escreve, manda a carta para ela, né? E tem que mandar o selo para ela mandar de volta, né? Você manda uma carta com as perguntas e ela faz, quer dizer, você não precisa ir lá, né? Ela faz isso para as pessoas que realmente não têm condição nenhuma de se comunicar, de ir lá na presença dela, né? Do grupo dela para fazer isso. Eu achei interessante, por isso que eu estou mencionando, né? Porque ela realmente está imbuída nessa missão, né? De ajudar as pessoas a atingirem esse objetivo, né? Eu realmente sugiro e recomendo que vocês dêem uma olhada depois, procurem ler mais a respeito dela. Ela também, como o grupo sim aceita doações, né, para ajudar na continuidade das pesquisas dela, né? E ela tem uma porção de gente que trabalha, ela compra novos equipamentos, né? Ela está sempre investindo nisso aí para tentar aprimorar esse processo, né? Eu acho que é em Minas Gerais, não tenho certeza não. É, vale citar aqui, né, que ela começou do trabalho, né, quando ela começou a trabalhar isso, ela recebeu o apoio de Hernani Guimarães Andrade, muito conhecido. Ele é espírita, ele era engenheiro e também era parapsicólogo, né? E ele escreveu também vários livros a respeito de espiritismo, de parapsicologia, de efeitos mediúnicos, físicos, né? E ele foi a pessoa que ajudou ela, né? Através do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, né? Que ele criou e ainda existe lá hoje em dia, apesar dele já ter feito desencarne, né? Mas ainda existe esse grupo no Brasil que faz essas pesquisas, né? Não pesquisas do ITC, mas pesquisas para a psicologia de maneira geral. Mas a Sônia ela começou lá, né? E depois ela chegou fundou essa instituição que é a Ação Nacional de Telecomunicadores, né? Ela chama, da mesma forma que ela fala telefonema, né? Ela chama as pessoas ela denomina as pessoas com as quais ela trabalha como telecomunicadores, ou transcomunicadores, desculpa. E os transcomunicadores são exatamente os espíritos, né? Não são os seres humanos, não. Quando ela se relaciona, quando ela menciona as comunicações, né, as mensagens, o conteúdo, ela fala assim: o comunicador ou transcomunicador enviou essa mensagem, né? É um trabalho muito interessante dela. Uma, em uma entrevista que ela deu há alguns anos atrás, né, a respeito desse trabalho que ela fez, né, que é já bem adiantado, ela disse assim, ela foi perguntada como que o movimento espírita encarava as pesquisas do TCI, né, da transcomunicação instrumental. E aí ela disse assim que, infelizmente, no Brasil existe a kardecismo, né, ele dá uma ênfase muito grande à parte religiosa da doutrina, né? E ela gostava mais, tinha mais interesse exatamente pela parte científica, né? Então, por conta disso, ela tinha razões para acreditar que a, a comunidade espírita do Brasil não a via com bons olhos, né? Ela não recebeu nenhuma hostilidade, né, a esse respeito, mas haviam comentários, né, que mostravam que realmente a comunidade espírita do Brasil não via com bons olhos, né?
Uma coisa interessante nessa entrevista que ela deu, quando ela mencionou a respeito do aspecto moral das transcomunicações, né? Se a moralidade das pessoas, dos seres humanos que estavam participando desse processo, influenciava naquilo ali, né? Aí a gente sabe que é claro que influencia, porque, como a gente viu aqui, esse processo todo se dá através de uma manifestação mediúnica. E o médium que vai facilitar o processo da transcomunicação, ele tem as suas virtudes e os seus defeitos, né? E a gente sabe lá do livro do médium também, né, que o médium tem que ter uma postura, né, para fazer jus àquela aquele dom que ele recebeu, né? E e é importante que essa postura seja mantida e conservada e aprimorada, né, através do nosso trabalho de educação, né, do nosso trabalho de caridade e todas aquelas coisas que a gente aprende dentro da doutrina espírita. Então, ela diz que é 100% garantido que a moralidade das pessoas que trabalham com aquilo ali influencia, né? Da mesma forma que o médium, se o médium não estiver bem preparado dentro da reunião mediúnica, ele pode ser, como assim dizer, influenciado por um espírito de um nível mais baixo, né? Assim, que não seja tão evoluído, né? E, da mesma forma, nesse processo, eles podem ser enganados, onde alguém venha a querer se comunicar com um ente querido e um espírito que não é aquele ente querido, né? Não é o daquele ente querido, venha a tentar enganar e tentar destratar aquelas pessoas, né? E produzir um resultado que não seja o resultado desejado, né? Eu só mencionei isso aqui para enfatizar exatamente, mais uma vez, que como esse processo é um processo essencialmente mediúnico, né? Está quase acabando o meu tempo aqui. E a última pergunta que ela fez, que eu vou utilizar para encerrar também, antes de eu abrir para as perguntas, né, claro, é que ela foi perguntada a ela se qualquer pessoa poderia desenvolver isso aí, né, trabalhar com isso, e ela disse, é claro, né, exatamente, ela disse isso baseado no fato que a gente sabe, como eu já falei aqui, que todos nós somos médicos, né? Todos nós temos um nível de mediunidade. E se a gente se preparar para desenvolver esse processo de transcomunicação instrumental, a gente vai obter um resultado similar. Talvez que a gente não tenha um resultado assim tão grandioso como a Sônia, porque ela já trabalha há muitos anos com isso, né? Ou porque a gente não tem a capacidade de utilizar a técnica de concentração, né, que a gente sabe que é necessária para desenvolver a, a mediunidade, um trabalho de médium, né? E, além disso, a pessoa talvez não esteja preparada, né, para receber aquela comunicação, aquela surpresa, né, de enfrentar aquilo ali que a gente sabe também que é um elemento que influencia, né, além da sintonia, né, que o médium precisa ter com o espírito comunicante, né, da preparação de educação, né,
do conhecimento sobre o espiritismo. É claro que a pessoa não precisa ser espírita para participar, para fazer isso, mas se ela já tiver algum conhecimento espiritualista, vai ser, né, facilitado, né? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Eu trouxe aqui o radinho, é claro que eu não vou fazer o uma transcomunicação instrumental, mas eu queria mostrar para vocês qual era a ideia, né, o processo que foi desenvolvido a princípio, né, e que ainda hoje pode ser feito, né? Se vocês quiserem mais informação a respeito disso, né, vocês podem entrar em contato comigo, né? Eu faço parte lá do grupo, do meu e-mail está lá no grupo do Facebook, né? Vocês podem colocar. E eu queria aproveitar, já que eu estou falando do Facebook, também já que a gente falou sobre a caridade no começo, né? Eu coloquei recentemente alguns locais onde a gente pode ajudar, né? Que o pessoal está precisando muito de ajuda, né? Para desenvolver atividades filantrópicas, né? E eu listei lá uns 12 ou 13 locais aqui na região metropolitana de Detroit. Eu estou fazendo um pouco de propaganda não é minha, nem do grupo, sim, é dessas localidades, né, que estão precisando da sua ajuda, do seu tempo ou do seu apoio, nem que você possa ir lá simplesmente para falar, né, e transmitir alguma mensagem para as pessoas que estão lá. Tem vários tipos de instituições diferentes e dá uma verificada lá no site, né? E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de alguma dessas instituições também, pode deixar uma mensagem para mim lá que eu vou entrar em contato com vocês. E agora eu queria passar a palavra aqui para a audiência, né? Saber se eles têm alguma dúvida, né? Gostaria que vocês fizessem algumas perguntas e, se possível, eu gostaria de respondê-las. Esse seu estudo, deixa eu saber, nesse seu estudo aí que você fez para preparar essa palestra, tem algum caso interessante que você gostaria de mencionar para ilustrar um pouco todo, tipo, dar um exemplo de uma pessoa que foi ajudada, alguma coisa assim? E não sei se você chegou a assistir algumas transmissões ou viu alguma reportagem de casos específicos. Tem algum? Não, tem vários casos, vários, principalmente lá no site da Sônia, né, que ela tem um site dela. Casos interessantes, o que eu achei mais interessante nesse caso foi exatamente que eram filmagens, né? Como eu falei, quando ela começou, ela trabalhava com cinegrafia, né? Às vezes ela chefiava um grupo que fazia filmagem, né? Tipo documentário, né? E aí ela fazia gravação, fazia entrevista e depois ela ia editar, né? E aí ela começou a ver, né? Tipo assim, uma sombra, né? Às vezes uma pessoa que ficava lá, né, parada, né? E aí ela achou aquilo estranho, foi aí que, né, quando ela começou a se interessar. E aí ela percebeu que, assim, ela começou a olhar os vídeos, né, que ela fazia, e ela percebeu que aquelas imagens só apareciam quando um determinado operador de câmera estava lá. Então ela descobriu que aquele era o médium, né? E a espiritualidade trazia alguém, né, para se comunicar, né? Queria se comunicar através daquela pessoa, deixando uma mensagem e alguma coisa relacionada com aquela entrevista que ela estava fazendo, né? E assim tem várias outras
depois que ela mais adiante, quando ela começou a fazer esse trabalho com as cartinhas, né? O pessoal mandava com as perguntas, tal, e ela recebeu uma infinidade de cartas dos pais, daquelas pessoas, dos encarnados, depois estimulando ela, né, para ela continuar, porque aquilo, assim, de 10 perguntas que tinham sido feitas, 9 estavam exatamente corretas e faziam sentido, né, em relação ao que eles gostariam de ter ouvido, né? E isso foi, assim, não aconteceu uma vez só. Ela tem mais de 300 relatos desse tipo, né? Registrados e tal, assim, com confirmação, né, pública das pessoas que se comunicaram, né? O pessoal lá do Ernst também, né, lá da Alemanha, também tem uma quantidade enorme de registro, de muita coisa você consegue ver na internet também, gravações, né, disponíveis, né, das vozes dos espíritos, né, que estavam se comunicando. E, basicamente, assim, o processo é o mesmo, né? Você tem um médium, né, que vai estar ali presente, tipo, operando o instrumento, né? Pode ser um gravador, pode ser um computador, pode ser um videocassete, né? Tem infinidade de coisas. E aí aquela pessoa vai fazer a pergunta e a resposta vai aparecer ali. Às vezes aparece na hora, às vezes ela é verificada depois, quando você faz a leitura do vídeo ou da fita, né? Ou seja lá o que for. A gente coloca lá. Eu vou colocar lá na página do Facebook os links que eu achei nessa pesquisa aí. Ah, sim. Como? Ernest, deixa eu ver aqui, né? Senkovsky. Acho que ele era judeu-alemão. Ernest Senkovsky. Ele deixou o gravador ligado, gravando passo, depois ele ficou e a partir tem um alemão. Desculpa, eu não entendi bem o que você falou. Né? Esse cara é aquele que começou ele deixou um gravador ligado e gravava pelo pássaro, e ele deixou gravado uma noite inteira que ele esqueceu lá, e no outro dia ele notou que na gravação do pássaro tinha umas vozes. E aí ele deixou de novo esse mesmo cara. Se é a mesma pessoa, eu acho que sim. Então, você falou de 83% para comunicação escrita, acho que nem. Para mim, eu sou meio sério. Você sabe como é que eles fizeram isso? Como é que eles classificaram isso? Só a pessoa falou, não, essa pessoa é realmente isso. Bem, eles... no começo era mais difícil, porque não existia a técnica de você gravar e separar, né? Você conseguir separar a voz, né? Mas à medida que isso foi se desenvolvendo, né? A tecnologia de análise da forma de onda, né? Então eles conseguiram eliminar, filtrar, tirar o ruído branco, como eu falei, né? E daí, assim, depois que essa tecnologia se desenvolveu mais, de análise, né, do som, isso aí ficou perfeito. E aí eles criaram outros, não só o rádio, né, porque o rádio aqui, o ruído branco, ele atrapalhava muito essa análise de dados. Mas aí depois eles começaram a utilizar outros tipos de dispositivos e a gravação, né, da comunicação ficou perfeita. Então, e aí estimulou
ainda mais esse processo, né? Porque as pessoas que iam lá participar fisicamente, né, percebiam imediatamente, né, já não era mais assim, você gravar e depois reproduzir a fita e ouvir qual foi a resposta, né? A resposta já vinha automaticamente, né, como fosse, como a Sônia falava, como se fosse uma ligação telefônica. Você está falando aqui e eu gostaria de mencionar que, assim, dentro do meu conhecimento de física e engenharia, né, essa é uma coisa que realmente é muito fácil de entender para mim, porque toda essa parte de tanto a gravação na fita, né, como o som que a gente ouve no rádio, tudo isso é função de um efeito eletromagnético. Então, o eletromagnetismo é uma das forças da natureza e que pode ser manipulada, né? Tanto é que tem um negócio, um processo que chama scrambling, né? Scrambling é você o quê? Você gerar uma onda eletromagnética que está naquela determinada frequência para anular ou atrapalhar o entendimento daquela transmissão que está sendo feita. Isso vem sendo utilizado aí há mais de um século, né? E hoje em dia também é muito utilizado até com a telefonia celular, porque o telefone celular, no fim das contas, é um rádio, igual aquele ali, né? Esses dois dispositivos, eles funcionam basicamente utilizando o mesmo princípio, né? E como existe comunicações que não assim são sigilosas, né? Ou comunicações que não devem acontecer, por exemplo, quem está dentro de um presídio, né, não deveria se comunicar com quem está do lado de fora, né? Eles utilizam o scrambling para fazer isso aí, né? Ou o telefone celular de pessoas importantes, né? Tipo o presidente dos Estados Unidos, né, ou do Brasil, eles também têm um dispositivo que faz esse scrambling para dificultar a percepção daquela informação de pessoas que não devem receber aquilo ali, né? Então, basicamente, todo esse processo acontece assim, na base do processo está a manipulação da energia eletromagnética, né? Que é uma coisa que um efeito puramente físico, né? Não existe nada de sobrenatural nisso daí. Eu ia fazer duas perguntas, mas acho que uma você já respondeu na sua resposta, que era se necessariamente você, para conseguir esse fenômeno, precisava de uma pessoa estar perto ou próximo ali daquele aparelho para que a comunicação houver. Ah, não? Não. Opa, então acho que eu entendi errado. Eu entendi que precisaria da mediunidade da pessoa. Mas ele pode, da mesma forma que a mediunidade nos confere a capacidade de fazer uma cura remota, né? O médium, ele pode, através da mentalização, ele pode utilizar ou ceder a energia dele para que aquela transmissão eletromagnética seja manipulada de forma que ela se coloque ali naquele instrumento, né? Ah, tá. Então se eu entendi certo, a gente sempre precisa de um médium, não necessariamente fisicamente no mesmo local, Exato. mas você precisa de um médium que vai ceder que a esteja, energia, o ectoplasma ali, a energia, mediunidade para aquela comunicação. Exato. Como a gente sabe, baseado na leitura da doutrina espírita, tem que haver afinidade, né? Então, se você não, o médium, para que ele esteja afim
né, ele desenvolva afinidade com o espírito que quer se comunicar, ele não precisa estar num determinado lugar, né? É claro que ele tem que estar preparado para isso. Tem que haver a intenção, né, dele, do médium e do espírito a se comunicar. Aquela intenção ela é estabelecida, no caso da Sônia lá, no momento em que alguém escreveu ou disse eu gostaria de tentar me comunicar, né? A intenção já está definida naquele momento, né? Então, se a gente for analisar todas as etapas, todos os elementos do processo estão claramente definidos dentro do processo de comunicação mediúnica, né? Então, É mediúnico, é um espírito de comunicação. A pergunta dele sobre a pessoa, se tem existir uma pessoa média na sala, obviamente não. E todos nós somos médicos de diferentes níveis. Então, como o Fábio falou, que na Alemanha o rapaz começou a fazer esse tipo de estudo porque ele deixou um gravador à noite ligado para gravar os passos. Tinha algum médico ali? Talvez não, mas gravou. O espírito se comunicou com ele através do gravador. Se bem que ele não estava ali ao redor do gravador, então, eu acho que eu não preciso estar na sala para ocorrer, se eu deixar meu computador ligado, gravando alguma coisa, é o mesmo processo. É o que eu estou entendendo desde a situação. Deixa eu dar um exemplo. Um dos experimentos que a Sônia fez. Ela teve alguém que queria se comunicar com um filho que tinha morrido, né, e foi lá presencialmente, né, participar da entrevista com ela. Então, ela pegou o gravador, isso há muito tempo atrás, ela pegou um gravador de fita cassete e colocou esse gravador numa outra sala, tipo ali, né, aquela sala ali, a uma certa distância da sala. E ali ela se reuniu com a pessoa, com o pai da pessoa que tinha falecido, e ela, desculpa, e ela foi seguir, a pessoa foi falando, né, que era a pessoa se identificou e que queria falar com o filho dela, deu o nome do filho, né, e daí ele disse, ela perguntou, você quer, vamos fazer umas perguntas? Aí ele fez a pergunta, né? É claro que ele não viu a resposta ali, porque eu não tinha um instrumento para reproduzir naquela hora, né? Ela estava desenvolvendo, isso foi no começo, quando ela estava começando a desenvolver a técnica, né? Aí ele fez a pergunta, ela esperou um pouco, né? E aí ela disse, então faça outra pergunta. Aí ele fez outra pergunta, né? E aí esperou mais um pouquinho, e aí fez 10 perguntas. Aí, quando acabou, né, ela fez a última pergunta, ela se dirigiu à outra sala, pegou o gravador, né, e trouxe, e aí ela tinha gravado as perguntas que a pessoa fez, e aí ela passou, ligava o gravador, reproduzia a pergunta dele, e aí reproduzia a fita, né, do cassete que estava na outra sala. E aí tinha a resposta, né? Aí ela fez isso com todas as 10 perguntas e a pessoa, né, que estava lá disse, isso aí realmente é o meu filho, né, eu conheço a voz dele e as respostas que ele deu fazem sentido. Mas não era uma médica. Não. Mas ela o espírito estava conseguindo transmitir através do aparelho que ela estava usando. Na verdade, o espírito estava utilizando a energia dela, de médium, para fazer a gravação, né, do pensamento dele, né, na fita ali. Existe dentro da doutrina espírita, isso vou dividir aqui o que eu conheço, se é totalmente certo ou errado, eu acho que cada um tem que buscar, né? Mas
Da mesma forma como ele explicou o magnetismo, né? Existe o magnetismo animal. E é isso que o médium produz para efeitos físicos. Então, o plano espiritual ele não tem capacidade sozinho de interferir no mundo material sem ter esse magnetismo animal que é conduzido por algum tipo de médium, por algum tipo de mediunidade. Então, isso foi a forma que eu aprendi, como que os efeitos físicos acontecem. Eles dependem desse magnetismo animal, seja ele para cura, né, para cura física, seja ele para um efeito físico, seja o movimento de um copo, ou uma mesa girante, ou esse fenômeno que eu não sabia os termos, aliás, por sinal, obrigado pelas explicações, acho que são bem coerentes. Então, basicamente, sem complicar muito, porque é óbvio, acho que a gente nem tem a capacidade ainda de entender tudo isso de forma tão clara, né? Existe física quântica, existe uma série de outras coisas para explicarem isso também para ajudar, mas existe um magnetismo. E esse magnetismo depende de um médium, por isso que é o nome, né? A gente está fazendo esse meio de campo. E esse médium pode estar distante, como existem curas à distância e também. Então, isso é o que eu entendo e eu acho que é perfeitamente possível, né? Através dessa integração, assim, né? Não quer dizer também que o vai aparecer lá, vai falar coisa certa. Não. Acontece numa reunião mediúnica que os médicos não tomam certo. Ele falou, é a questão moral. Aparece uma outra coisa também que, como funciona também numa reunião mediúnica, o animismo, não o charlatanismo. Aquele médico que fala que acha que você não está nada. Eu acho que pode aparecer um pai de família lá que quer ver o filho dele. E ele é um médico, mas ele não sabe. Muita gente tem médico, o médico tem ostentação. É um médico que estuda, que ajuda nesse defeito. Todos são médicos. Então, às vezes, o cara médico, esse espírito, ele tem uma ideia dele, que o filho dele vai aparecer lá. Então, ele responde essa pergunta. Então, aí a gente vai ter um efeito ali na transmutação, que é perfeito, e vai aparecer verdade. Então, eu falo assim, eu quero que meu filho responda, eu lembro de uma mensagem, transmito essa mensagem, porque eu não tenho conhecimento disso. Então, o que acontece muito no pessoal chama animismo, eles acham que é uma coisa ruim. Não, é uma manifestação do espírito também, da pessoa. Mas a pessoa não sabe. Ela fala uma coisa que está no subconsciente dela, na outra vida, no outro centro. Então, por isso que eu falo que esse 83% é que não sei como é que ele mete, né? Porque eu acho que é perfeitamente certo que hoje os espíritos eles imprimem um filme fechado. Eles põem o filme dentro de uma caixa e aí faz a sessão mediúnica, eles vão revelar o filme e muita coisa do filme. E o filme nem foi aberto. Então, fizeram um experimento com cientistas, pessoas que não tinham nada a ver com as pessoas que estavam lá. Então, o filme veio abrir uma porta. Ou seja, o espírito pode fazer qualquer coisa. Né? E, agora, eu acho que é até interessante, da mesma forma que é interessante uma reunião mediúnica, que parece que o espírito vai falar, ou até, que é bem interessante para a gente, no celular. Mas cada vez que a gente vai para o lado da mecânica, da parte material, a gente foge da parte espiritual. Hoje a gente não precisaria disso. O nosso que a gente tem hoje, o nosso planeta está, é muito fácil. Você pensar numa pessoa, pensa bastante. Chega hoje em casa, mas chega um sábado e começa a pensar numa pessoa que você gosta muito lá. Esperando que essa pessoa vai ligar para você. A gente não faz isso. É muito mais fácil de vir e ligar para a pessoa e mandar uma coisa aqui para ela. Então, eu acho que essa parte é muito legal, da mesma forma que às vezes tinha antes foi, né? Mas foi o começo para desistir que existe alguma coisa inteligente lá e que ela se comunica com a gente mentalmente. É isso que a gente tem que fazer. Eu não sou médico, mas eu acho que só pelo fato de a gente se abrir a esse mundo espiritual, a gente recebe muita informação com isso. Né? E isso é fundamental. Então, eu achei complicado essa experiência. E trazer para a sessão mediúnica e fazer umas perguntas para uma gravação, para trazer um computador, o próprio software que você falou. Fazer uma experiência, um ambiente controlado. Vai ter essa vantagem que a gente tem toda a proteção. Mas para todos
Não, você não pode dizer que você não é médico. Não, Você, eu falo assim, todos são. eu não sou a Você não é desenvolvido para incorporação. Mas, olha, a gente não vai dormir terceira mensagem de sono? Não. Vai dizer que não é Existem, sem dúvida, também diversas faculdades mediúnicas, né? Como a clarividência, eu não lembro Premonição. a clarividência, que é a visão, né? A pessoa ouvir os espíritos, a escrita mediúnica, vários tipos, né? E essa era a minha segunda pergunta até para você. Eu não sei se durante essas experiências, talvez ficou mais evidente, eu não sei, talvez não, porque essas pessoas tinham mais o foco científico do que o foco religioso espírita, né? Mas no espiritismo, como eu disse, a gente tem todas essas diferentes faculdades de mediunidade. Eu não sei se ficou claro aí, você comentou sobre efeitos físicos, mas se algum tipo especial ou né, predominante de faculdade mediúnica era presente nessas comunicações, como a de efeito físico, por exemplo. Eu não vi nenhum relato a respeito, especificamente a respeito disso aí, não. Porque o pessoal, as coisas que eu vi, né, falava exatamente da diversidade de dispositivos, né, que tinham sido utilizados, até como um computador com texto, né, que o computador escreve o texto da mesma forma que o espírito escreve no papel que está fechado dentro da gaveta, né? A escrita direta, né? Isso é muito interessante. Mas assim, o que eu pesquisei não houve nenhum relato de uma manifestação mediúnica no local da experiência, do encontro, né? Eu não sei se não apareceu dessa maneira porque as pessoas queriam enfatizar o aspecto científico, né? Ou se é porque realmente elas não aconteceram, né? Aí fica difícil dizer. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui, porque a gente tem as outras atividades do centro e eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, né, e pedir que aquelas pessoas que vão acessar esse vídeo depois dediquem um pouco do seu tempo para aprender mais, a pesquisar a respeito desse fenômeno, que não é sobrenatural, né, e não é paranormal também, apesar dos pesquisadores originais acharem, né, naquela época que era alguma coisa paranormal. Então, pessoal, vamos, para encerrar, vamos fazer mais uma oração, né, a nossa oração de encerramento, inspirando profundamente, fechando os nossos olhos e relaxando, voltando mais uma vez a nos conectar com o plano espiritual. E agora, para agradecer a todas as intuições que nos foram dadas, a mim, aos participantes, durante as perguntas, né, e também àqueles que aqui vieram do plano espiritual para nos ajudar nesse processo. Vamos agradecer ao nosso Mestre Maior, Jesus, pela oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui novamente, dando continuidade ao nosso processo de educação e desenvolvimento moral e espiritual. E, por fim, agradecer essa casa de tanta religiosidade, não só a religiosidade espírita, mas tantas outras que aqui vêm se reunir. Que nós possamos estar aqui reunidos novamente nos próximos dias, com a graça de Deus, que assim seja.